Irmãos, o meio evangélico brasileiro está passando por uma crise assustadora. E eu não sei até que ponto essa crise já chegou aqui em Vitória. O fato é que eu estou pastoreando em São Paulo há vários anos e eu estou assustado com as coisas que eu estou vendo lá. Eu estou vendo tantas coisas novas, tantas coisas estranhas, tantas coisas com as quais o apóstolo Paulo e os demais escritores do Novo Testamento jamais sequer sonharam, que às vezes eu fico pensando se evangélico quer dizer realmente crente, porque estou assustado com o que estou vendo. Eu tenho uma forte suspeita de que esse nome evangélico já não quer dizer muita coisa não. Aliás, algumas vezes, quando algum evangélico vem falar comigo, uma pessoa que eu não conheço muito bem, chega no meu gabinete e quer conversar comigo, e começa a falar seus problemas, contar sua história de vida, contar seus problemas e o seu modo de ver a vida e de ver os problemas. Algumas vezes eu pergunto assim: você é crente? E a pessoa assusta. Pastor, acabei de falar, eu sou da igreja tal, daquela igreja ali assim, assim e tal. E eu respondo: muito bem, então agora me diga, como foi que você se converteu? E então, meus irmãos, os irmãos não têm ideia das histórias que eu escuto. Eu estava na igreja, eu senti uma dor de estômago, e o pastor adivinhou que eu tinha uma dor no estômago. Eu fiquei tão impressionado de ele ter adivinhado que eu nunca mais parei de ir na igreja, fui batizado e estou lá hoje. Esse é o testemunho de conversão da pessoa. Eu estava muito triste, fui na igreja, escutei um hino, fiquei tão emocionado, eu até chorei. Aí continuei indo na igreja, nunca mais parei. Onde estão aqueles testemunhos antigos de arrependimento, de transformação de vida, de novo nascimento? Não existem mais. E essas pessoas que não sabem o que é evangelho, que nunca ouviram do evangelho, que não conhecem a verdade, estão se apresentando como evangélicos, porque estão indo nas igrejas, gostam do ambiente, ficam ali e dizem: agora eu sou evangélico. Então ficou difícil agora definir as coisas. Muita gente se diz evangélico e não entende sequer o que é perdão de pecados, salvação pela fé, justificação, novo nascimento, santificação. Não sabem o que são essas coisas, não têm a menor noção dessas coisas. Nós vivemos dias difíceis, dias de crise terrível. E você pode perguntar, você pode dizer, você pode pensar: olha, o tema do 10º com Cristo é missões. O tempo de Deus é hoje. O que é que neopentecostalismo tem a ver com isso? Qual é a relação entre esse assunto e missões? A relação é muito grande, eu vou dizer por quê. Porque talvez o maior campo missionário para os crentes seja os evangélicos. Sabia disso? Estou assustando você? Pois eu estou começando a ter uma convicção muito forte nessa direção. Talvez o maior campo missionário para os crentes verdadeiros seja o meio evangélico moderno. Nós temos, ao longo da história, alguns movimentos que foram acontecendo, que foram ocorrendo no meio evangélico, e eu não gostaria que vocês confundissem as coisas. Quando eu falo sobre neopentecostalismo, sobre essa nova onda, esse novo grupo de evangélicos que tem surgido aí, que no meu modo de ver é um campo missionário, é um campo que deve ser evangelizado, é um campo que deve ser atraído com a verdade e apresentado nesse campo evangélico verdadeiro. Quando eu falo sobre neopentecostalismo, eu não estou falando sobre os pentecostais. Existem os pentecostais. Nós, a Igreja dos Irmãos, no meu caso, sou da Igreja Batista,
os presbiterianos, enfim, essas denominações históricas, clássicas, tradicionais, não somos pentecostais. Mas existem os pentecostais clássicos. Por exemplo, a maior denominação pentecostal clássica é a Assembleia de Deus. E essas pessoas da Assembleia de Deus são crentes verdadeiros, são crentes genuínos, são pessoas que entenderam o Evangelho, são pessoas que um dia ouviram falar que eram pecadores, são pessoas que um dia entenderam que estavam caminhando para o inferno perdidas, são pessoas que um dia entenderam que elas deveriam depositar a sua confiança unicamente em Cristo para serem salvas e confessaram os seus pecados diante dele e se entregaram a ele e foram transformadas. São crentes de verdade, eu conheço muitos. Eu trabalho com igrejas da Assembleia de Deus em Guarulhos, em São Paulo, uma cidade bem próxima de São Paulo. E eu tenho muito contato com as Assembleias de Deus dessa cidade de Guarulhos, é uma cidade muito grande lá no estado de São Paulo, Guarulhos. E eu conheço muitas igrejas, prego em várias igrejas da Assembleia de Deus ali, ensino há 3 anos no seminário da Assembleia de Deus ali, e eu conheço muito bem essa denominação, conheço muito bem, ainda que não seja pentecostal, tem algumas diferenças doutrinárias com eles, eu sei que são meus irmãos em Cristo. Qual é a diferença deles? Eles dão certas ênfases em doutrinas da pneumatologia do Espírito Santo que nós não damos. Enfatizamos muito algumas experiências, o que eles chamam de batismo com o Espírito Santo, e coisas do gênero, que nós todos já conhecemos e que nós não damos. Esses são os pentecostais. São crentes que dão uma ênfase maior na doutrina do Espírito Santo. Muito bem. Existe também o pentecostal da cura divina. É aquela igreja, por exemplo, do Evangelho Quadrangular. Enfatiza-se ali bastante a cura divina. Jesus cura, as pessoas vão lá e fazem oração para serem curadas, tudo mais, nós conhecemos esse momento também. Não há tanta ênfase assim, talvez em línguas e em doutrinas e tudo mais, mas uma ênfase muito grande nessa atividade de Deus curar. Ok. Mas quando eu me refiro ao neopentecostalismo, eu me refiro especificamente ao movimento da cura divina também. Quando eu falo sobre neopentecostalismo, eu estou falando sobre o pentecostalismo triunfalista. E o que é isso? O que é o pentecostalismo triunfalista? O pentecostalismo triunfalista é o pentecostalismo que enfatiza que a salvação do homem implica em ganhar muito dinheiro, ter uma vida de vitórias, ter uma vida de sucesso, ter uma vida de crescimento econômico, de sucesso financeiro e também uma vida livre de qualquer tipo de provação na área física, doenças e coisas do tipo. O evangélico triunfalista, ele enfatiza uma salvação material e física. Essa é a ênfase do evangelho triunfalista. Em São Paulo, eu não sei como é aqui em Vitória, há muitos anos não venho para cá, mas em São Paulo há muitas igrejas neopentecostais, do pentecostalismo triunfalista, muitas. Em São Paulo, elas têm causado um impacto muito grande, têm atraído multidões, milhares, milhões de pessoas com a mensagem do evangelho neopentecostal. E é sobre esse assunto que eu quero frisar, que eu quero falar aqui nesses dias. E o primeiro tema que eu quero tratar é falar sobre o perigo dos líderes neopentecostais. Você certamente conhece líderes neopentecostais. Se você não conhece líderes neopentecostais, então eu vou apresentar alguns traços aqui ao longo do estudo e você vai conseguir identificar alguns deles com bastante facilidade. Primeiro vamos ver o problema atual. Olhando aí na sua apostilhinha, você vai encontrar aí um itemzinho. Todo mundo tem apostilhinhas aqui? Todo mundo tem já mesmo? Só se quiser inscrição. Só se quiser inscrição. Que pena. Então faça a inscrição. Faça a inscrição, senão não vai dar para acompanhar o esbocinho aqui, ok? Agora, se você não fez inscrição, então sente ao lado de quem fez a inscrição e peça emprestado, ou alugue aí com ele, vê quanto ele paga. Quando você vem aqui?
Mas você faz a inscrição, R$500, ganha um livrinho. É uma pichincha, então. É uma pichincha. Então, você faz a inscrição, ganha um livrinho de presente. E nesse livrinho aqui você vai receber, assim que você fizer a sua inscrição, hoje sem falta, você vai encontrar então esses pontos que eu vou mencionar aqui muito brevemente, porque o nosso tempo é curto. Veja aí, você que tem o livrinho, você que fez a inscrição, tem o livrinho, veja aí o primeiro ponto. Para quem não tem o livrinho, eu vou ler bem alto. Olha aqui o que diz. O problema atual. Primeiro problema atual. Primeiro, proliferação de pseudo-pastores com ensinos e práticas estranhas ao Novo Testamento. Isso está acontecendo aqui em Vitória? Eu vou repetir para quem não tem o livrinho, vocês não estão podendo perder tempo. Olha, proliferação de pseudo-pastores, eu já expliquei o que é pseudo-pastores, já fez, mas não é pseudo-pastor, proliferação de pseudo-pastores com ensinos e práticas estranhas ao Novo Testamento. O que é isso? Proliferação, o que é? O que é proliferação? Crescimento, aumento. Aumento do quê? De pseudo-pastores. O que são pseudo-pastores? Falsos pastores. É como pseudônimo. O que é um pseudônimo? É um nome falso. Aqui não são os pseudo-pastores, são pastores falsos. Há muitos pastores falsos aparecendo aí. Em São Paulo, na minha região, num raio de 1 quilômetro, deve ter umas 20 igrejas com esses pseudo-pastores ensinando tolices, mentiras nas suas igrejas. Está cheio. Não sei aqui como a coisa está, mas eu tenho certeza de uma coisa: é algo que está se proliferando mais e mais, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Se você tem dúvida disso, leia um livro chamado Evangélicos em Crise, do pastor Paulo Coelho. Se você tem dúvida disso, leia um livro chamado A Sedução do Cristianismo, de um pastor americano chamado Dave Hunt. E você vai ver como os pseudo-pastores estão se multiplicando com o passar do tempo em todo o mundo. E nós não devemos estranhar isso aí. Vejam o que Jesus diz em Mateus 24:11. Eu gostaria que alguém lesse esse texto. Pegue a sua Bíblia e nós vamos então acompanhar juntos essas leituras. É fundamental que nós acompanhemos juntos as leituras. Vamos ver Mateus 24:11. Mateus 24:11. Quem vai ler Mateus 24:11? Bem alto. Bem alto. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Atenção, o que diz o texto? Olhe no texto de novo, olhe para ele. Olhe para o texto. Veja o que ele está dizendo. Aparecerão quantos falsos profetas? 2, 3. Quantos? Muitos. E eles vão enganar, como o ser humano é muito esperto, eles vão enganar pouquíssimas pessoas, não é verdade? O que diz o texto? O que o texto fala? Eles vão enganar a muitos. Jesus fala que esse é um sinal do fim dos tempos. Ele mostra que no final dos tempos essa seria uma característica. Muitos ministros da mentira se levantariam e enganariam muitas pessoas seguiriam esses ministros falsos, esses pastores falsos. Há outro texto aí, observe com atenção um outro texto importante, 2 Timóteo 4, 3 e 4. Meus irmãos, esse texto é fundamental para que entendamos o problema moderno. Vejam como esse texto se encaixa na realidade que estamos enfrentando. Observe com atenção. Pois haverá muito tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, com o que esse sentido coceira nos ouvidos. Versículo 4. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Ok, olha com atenção para esse texto. E veja se esse texto não é uma descrição do problema moderno, do problema atual presente em Vitória, em São Paulo, no Brasil todo e no mundo inteiro. Olhe com atenção. Veja, olha o que o texto fala. Não suportarão a sã doutrina. Vocês já perceberam como quando tem uma palestra sobre doutrina bíblica, o auditório esvazia? Já perceberam? Agora tiver um louvorzão.
Não sou contra o louvorzão, não sou contra o louvorzão. Mas uma coisa é certa: existe algo mais importante que o louvorzão. E no entanto, nós estamos vivendo dias em que inverteu-se a coisa. Eu lembro quando eu era garoto, jovenzinho, quando havia um congresso, que nós tínhamos lá o tempo de louvor, como está acontecendo aqui. Temos um momento de louvor e a ênfase maior era no estudo bíblico. Nós estudávamos juntos a palavra de Deus, procurávamos, aprendíamos. Hoje, quando alguém se aventura a fazer isso, como os irmãos aí da Mel estão fazendo, o risco de fracassar é muito grande. Por quê? Quando você fala que vai ter um estudo bíblico, aí o pessoal desanima. Não. Eles não querem a sã doutrina, não querem isso. Se você disser que vai ter outras coisas, e teatros, e shows, e espetáculos, todo mundo vai. Mas se tiver estudo bíblico, aí não. Aí o auditório esvazia. Continua a leitura, veja, continue vendo aí. Não suportarão, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos segundo seus próprios desejos. Sabe o que significa isso? Que as pessoas iriam procurar pastores que as censurassem nos seus pecados? Não. Elas iam procurar pastores que falariam o quê? O que eles querem? Ouvir. Eles vão se cercar de mestres que vão dizer coisas que eles querem escutar. Quando eles ouvirem a sã doutrina, o que eles vão sentir na orelha? O quê? O que é isso? Coceira. Coceira no ouvido. Já teve coceira no ouvido? Já entrou algum bicho no seu ouvido alguma vez? Incomodou, o bicho entrou lá dentro e você ficou coçando, desesperado, não suportava aquilo que irritava, aquele bichinho no seu ouvido. Aqui, eu não sei, aqui tem muito pernilongo aqui já mesmo. De noite você está dormindo, o pernilonguinho vem. Aquilo irrita você. O que você faz? Geralmente, você deixa 5 dedos marcados na sua cara. São os seus próprios dedos. Você ficou tão irritado com ele que você abriu a mão e deu. Você pegou mesmo. Raiva, aquilo está incomodando, está coçando, deixa você irritado. O texto está dizendo que é isso que iria acontecer nos últimos dias. Quando você falasse dessa doutrina, as pessoas iam ficar irritadas, não iam suportar aquilo, ia dar coceira nos ouvidos, e eles iam procurar outro tipo de pastor. Sabe que tipo de pastor? O pastor que fala o que você quer. E sabe o que o povo quer ouvir? Venha para a minha igreja e você terá, sabe o quê? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e beber. Que linda mensagem! Já ouvi isso em algum lugar. E a multidão então, toda corre, enlouquecida, atrás desse líder que está ensinando a mentira, e elas estão procurando essas pessoas porque querem ouvir o que ele diz. É gostoso escutar isso. Ele não fala sobre pecado, ele não fala sobre arrependimento, ele não fala sobre a necessidade de morrer para si, tomar a sua cruz. Não, tomar a sua cruz e seguir, absolutamente, que absurdo. Não, venha para cá e você será muito feliz. Você vencerá todos os seus problemas financeiros, terá muita saúde, terá muita prosperidade. Você quer o quê? Uma fazenda? Um carro? Um apartamento? Peça 10 carros, peça 3 apartamentos. Você terá. Venha para a minha igreja e enche-se milhares de pessoas, cercando-se de mestres segundo as suas próprias cobiças e paixões. Mas veja, nós encontramos aqui na nossa apostilinha um outro texto. O texto de 2 Timóteo fala que eles não vão ouvir a verdade e vão ouvir os livros. E nós temos também o 2 de Pedro 2, 1 a 3. Veja o que diz o texto. Preste atenção nesse texto aqui. E veja como esse texto se relaciona com o nosso problema moderno. Paulo falou: eles vão dar ouvidos a mitos, a lendas. Nós encontramos quando ligamos a televisão coisas estranhas, né? Coisas estranhas. Venha para a sessão do descarrego e compra um sabonete ungido.
E tome o banho com sabonete ungido para descarregar. O que é isso? Coisa de macumbeiro. Só mudou o nome do terreiro, né? Só mudou o nome do terreiro. Não é macumba pura, isso é macumbaria pura. Mudou só o nome do terreiro. Agora é igreja, né? Se colocar terreiro, tá na mesma coisa. Né? O que é isso? São mitos. Mitos. E as pessoas seguem esses mitos. Vamos olhar agora a 2 de Pedro 2. Será que os evangélicos do Brasil estão crescendo? Acho que não. Eu acho que não. Acho que o que está crescendo é o seguir a mentira, o mito, as fábulas, seguindo mestres segundo suas próprias cobiças. Veja 2 de Pedro 2, observe com atenção, versículos 1 a 3. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Veja que interessante. Esses falsos mestres iam surgir fora do rebanho ou dentro do rebanho? Como está aí? Dentro ou fora? Dentro! Cuidado! Esses falsos mestres vão surgir no meio do rebanho, dentro do rebanho. São pessoas do meio evangélico. Observe o que diz. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentinas destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Isso está acontecendo. Você vê isso acontecer hoje em dia. Você vê as pessoas falando dos crentes, criticando o evangelho, criticando as igrejas modernas, as igrejas sérias, por causa dessas pessoas? Sim. Nós encontramos entre esses homens pessoas mentirosas, fraudulentas, pessoas de má fé, que buscam ganhar dinheiro dos incautos, buscam arrancar dinheiro das pessoas simples, enganando-as. E por causa disso, o caminho da verdade é difamar. Difamar. Na minha região, lá em São Paulo, existe uma passeata que acontece ali, bem na minha região, bem no meio onde eu estou, acontece a passeata. O nome é Marcha para Jesus. Eu chamo de Marcha Ré para Jesus. É o nome que eu dou para essa marcha. A Marcha Ré para Jesus. Por quê? Os irmãos não imaginam como essa passeata é prejudicial ao Evangelho. Os irmãos não imaginam. Eu estou lá no meio, eu vejo aqueles jovens todos, com a cara pintada, gritando, berrando, sujando a cidade. E quando aquilo acaba, a rua parece um chiqueiro. E aí dizem os descrentes dizem assim: isso foi a manifestação dos crentes. Por causa dessas pessoas, o Evangelho é difamado. Mas olha o versículo 3. Olha o que diz o versículo 3. Observe. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Vocês percebem isso hoje em dia? Eles inventam histórias com que objetivo? Eles inventam mitos com que objetivo? Explorar. Explorar quem? O rebanho. Explorar em que área? Em que área? Vem comprar o olhinho. O olhinho custa R$20. Um olhinho assim, vem lá de Jerusalém. Containers de óleo vem de lá. Grande indústria aí de importação de óleo de lá. Tanto. E vendem aqueles olhinhos para enganar as pessoas. A Bíblia diz que eles vão inventar histórias para fazer comércio de vocês e explorar vocês. Quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para outros textos, nós percebemos que nos dias modernos estamos vivendo exatamente esse quadro. Uma proliferação de pastores falsos ensinando coisas que nós nunca vimos na Bíblia. Nunca. Mas há mais um problema, o segundo problema. Vamos em frente. E aqui agora o problema não são os pastores, são vocês, somos nós. Eu vou dizer qual é. A ausência de critério por parte de milhares de cristãos
na aceitação de qualquer um que se apresente como pastor. Vou repetir. A ausência de critérios por parte de milhares de cristãos na aceitação de qualquer um que se apresente como pastor. Meus irmãos, hoje em dia, se um homem botar uma gravata, pegar uma Bíblia e gritar 3 aleluia, olha, sai um bando de doidos correndo atrás dele. E todo mundo impressionado com aquele maluco que está dizendo coisas que não tem o menor sentido, menor lógica. Falta para os crentes modernos critério. Eles devem avaliar as coisas. Se os crentes modernos aqui no Brasil tivessem a capacidade, a preocupação de avaliar com a sabedoria à luz da Bíblia o que os pastores estão dizendo, talvez esses pastores não tivessem tanto sucesso como têm tido. Há algum tempo atrás em São Paulo apareceram pessoas dizendo que na igreja deles estavam surgindo dentes de ouro. Apareceu isso aqui também? Uma grande doença, né? Mas apareceu isso lá também. Irmãos, vocês não imaginam quantas pessoas saíram de igrejas sérias, de igrejas onde os pastores eram homens de Deus, de igrejas onde os pastores estavam pregando a verdade. Apareceram alguns aventureiros berrando como loucos que havia dentes de ouro em sua igreja, e foi aquele bando de banqueros endoidecidos correndo atrás deles na esperança de ganhar uma prótese dourada. Depois passou a onda, passou a onda do dente de ouro, voltaram envergonhados para suas igrejas ou se desviaram definitivamente. Falta critério. Nós temos que avaliar. Geralmente dizem, se você avaliar é porque você não tem fé. Isso é mentira. Isso é mentira. E a Bíblia mostra que nós temos que avaliar sim. Veja o que diz o apóstolo Paulo em Atos 20. Atos capítulo 20. Vamos olhar com atenção. Atos 20, 29 e 30. Vamos ver lá. Atos 20, 29 e 30. Presta atenção. Veja aqui. Veja o que o apóstolo Paulo fala aqui. Olha que interessante, gente. E vejam se isso não acontece também conosco hoje em dia. Veja. Sei que depois da minha partida, ele estava indo embora de Éfeso, estava indo para Jerusalém. E ele fala, sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade. A fim de quê? A fim de atrair os discípulos. Já viram isso em algum lugar? Isso acontecia antigamente, hoje não acontece mais não, né? Paulo está dizendo que quando ele fosse embora, alguns homens, inclusive dentre eles mesmos, eles estavam para os pastores, para os bispos de Éfeso. E ele fala, entre vocês mesmos vão surgir pessoas que vão distorcer a verdade para atrair os discípulos. Eles queriam fazer o quê? Divisões. Montar a sua seitazinha pessoal, né? Dividir a igreja, formar o seu grupinho para dividir a igreja, né? Montar ali a sua seitazinha particular. E Paulo fala, eu sei que esses lobos vão aparecer. Por que ele disse isso? Ele disse isso porque ele queria que aqueles homens estivessem de que modo? Atentos. Atentos. Ele alerta aqueles homens. Fiquem atentos. Os lobos vão aparecer. Nós temos que estar atentos hoje também? Ou só aquelas pessoas da época de Paulo tinham que estar atentos? Nós também temos que estar atentos. O tempo todo atentos. Porque lobos aparecem, querendo torcer a verdade para atrair os discípulos, para atrair pessoas do rebanho para o caminho errado. Temos que estar alertas, prontos para detectar essas pessoas. O lobo sempre aparece, pode ter certeza. Ele fica um tempinho ali, né, com a capinha de ovelha, né? Ele fica ali. Depois de algum tempo, aparece a orelhinha dele. O dentinho dele aparece. Ele não fica muito tempo escuro. O lobo ele é muito discreto. Com o passar do tempo, ele vai mostrando que ele realmente é. O apóstolo Paulo fala por isso, observem com atenção. Cuidado, porque vocês não podem dar crédito a qualquer um, não.
Quem aparecer no meio de vocês, vocês devem observar com atenção, porque pode ser um lobo querendo torcer a verdade para atrair as pessoas. Vejam outro texto aí, observem outro texto, 1 Coríntios 14, 29. Será que é pecado julgar o que o pastor está falando? Será que é pecado avaliar o que alguém está dizendo e ver se é realmente verdade? Será que isso é proibido? Será que a Bíblia condena isso? Vamos ver 1 Coríntios 14, 29. 1 Coríntios 14, 29. Veja. Olhem com atenção aí, 14, 29. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3. E os outros, o que é para fazer? Então não é para abrir a boca e receber tudo. Então não é para abrir a cabeça e tudo que jogar lá vai pegar. Não. Fulano está falando, vamos comparar o que ele está dizendo com a palavra de Deus. Vamos julgar. Vamos avaliar cuidadosamente o que está sendo dito. Se fizermos isso, se fizéssemos isso, os falsos mestres não teriam sucesso. Vamos ver outro texto aí, rapidinho. Efésios 4, 14. Olha como esse texto é atual. Eu acho tão magnífico isso. A atualidade da Bíblia. Ela é muito moderna. A Bíblia é um livro muito moderno. Ela fala de coisas que acontecem hoje, diante dos nossos olhos. Vejam aí o que diz Efésios 4, 14. Olha, o texto fala sobre que Deus colocou pastores na igreja, mestres, pessoas que atuariam no ministério, e fala por quê? Olha o 14, versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Gente, olha esse versículo com atenção. Eu acho que alguns crentes arrancaram esse versículo da Bíblia e jogaram fora. E esqueceram dele. Não é possível. Qualquer um que aparece falando qualquer coisa, corre aquele bando de doidos atrás dele. O que está acontecendo? Está faltando critério. Nós temos que ter critério, avaliar, olhar. O texto diz, vamos ver de novo, não sejamos mais como crianças levados de um lado para outro pelas ondas. Não nos deixemos levar pela astúcia dos homens que induzem ao erro. Há pessoas que são levadas por qualquer vento de doutrina, qualquer coisa. Bateu um vento de doutrina, ele vai para a direção. Aí bate outro, ele vai para aquela direção. Aí bate outro, ele vai para aquela. Agora é dente de ouro. Agora tem que fazer regressão para quebrar a maldição dos nossos avós. Agora tem que fazer oração para quebrar não sei o quê. Não valia nada. Qualquer ventinho de doutrina que aparece, sai aquele bando de gente como criança. Aí eu tenho 3 crianças em casa. E vocês não sabem, quem aqui ainda não tem filhos pequenos, quem não teve ainda filhos pequenos, não sabe como a criança é inconstante. Minha filhinha, ela é capaz de ficar um ano inteiro pedindo um brinquedo. Todo dia. Pai, me dá o balãozinho do Gugu. Eu nem sei o que é isso. Isso é uma bonequinha que enche de bexiga. Ok? Eu uso isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Dou um velório, dou um enterro. Me dá um balãozinho. Não há momento, é o balãozinho do Gugu. Muito bem, eu comprei o balãozinho do Gugu. Fiz o esforço, comprei o balãozinho do Gugu. Dei o balãozinho do Gugu. Ela ganhou o balãozinho do Gugu, brincou 5 minutos, jogou lá no pulo de brinquedo. Agora não quer mais o balãozinho do Gugu. Agora ela quer outro brinquedo lá que eu nem sei o nome lá. O burrinho lá que dá coice, não sei. E quem leva o coice sou eu, né? Não tem estabilidade, não se fixa em nada. Ela quer uma coisa, pegou aquilo, já não quer mais, quer outra, pegou aquilo, já não quer mais, quer outra, pegou aquilo, já não quer mais, quer outra. Alguns crentes são assim, não se fixam em lugar nenhum. Aparecem esses aventureiros e eles correm atrás dele. No aeroporto tem a biruta, não tem a biruta? Biruta que é biruta? Biruta parece um voador de pano, né? E quando o vento bate, ela vira para lá. Aí bate, vira para cá.
Aí bate, vira para lá, o vento bate, vira para cá. Tem muito crente que é biruta. É biruta desse jeito aí. O vento que bate, ele vai na direção. Não tem critério. E Paulo fala, não sejam assim. Isso é ser menino, isso é ser criança. Vocês devem avaliar as coisas, ouçam a verdade, avaliem tudo, para não serem como crianças, não serem como meninos, agitados, levados para qualquer direção. Isso é errado, nós não podemos ser assim. Se nós tivéssemos critérios, os falsos líderes da modernidade, do neopentecostalismo, não teriam tanto sucesso. Quem mais dá, quem mais fornece seguidores para essas pessoas são os crentes, são as igrejas sérias. Chega lá numa igreja dessas neopentecostais e pergunta: de onde você veio? Eu vim da igreja batista. De onde você veio? Eu vim da igreja dos irmãos. De onde você veio? Eu vim da igreja congregacional. Todos vindo de igrejas sérias que seguiram após essas tolices todas. Outro probleminha é o seguinte: adoção de critérios falhos na identificação de falsos mestres. Às vezes, alguns crentes dizem que estão avaliando. E sabem como eles avaliam? Eles avaliam das formas mais estranhas. As formas mais estranhas. Eles dizem assim: bom, aquela pessoa, ela é bíblica. Ela tem um modo de falar que é bíblico. Cuidado, falsos profetas também usam linguagem bíblica. Sabia disso? Falsos profetas, falsos pastores, ministros de Satanás também usam linguagem bíblica. Eu vou mostrar para vocês um exemplo. Vamos olhar. Tem um profeta chamado Ananias em Jeremias 28. Vamos ver rapidinho. Jeremias 28. Olha o que diz. Vejam a linguagem desse profeta aqui. Veja como ele fala, parece um profeta de verdade. Olha o que ele fala aqui, presta atenção. No 5º mês daquele mesmo ano, no 4º ano, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá, Ananias, filho de Azur, profeta natural de Gibeon, disse-me no templo do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Agora ele vai falar, olha como ele fala. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Olha aqui. Linguagem igualzinha de Isaías, igualzinha a de Ezequiel, igualzinha do próprio Jeremias. É uma linguagem bíblica, é um jargão teológico aqui correto. Engana todo mundo. E ele fala algo muito maravilhoso: quebrarei o jugo da Babilônia. Em 2 anos trarei de volta a este lugar todos os utensílios do templo do Senhor que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. E ele faz dessa profecia dizendo que o exílio ia acabar em quanto tempo? 2 anos. O que Jeremias tinha dito? Que o exílio ia acabar em quanto tempo? Quanto? 70. Ananias falou: não, é mentira. Assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel, o exílio vai acabar em 2 anos. Bom, o povo gostou mais de quem? De Ananias ou de Jeremias? Quem cresceu no Ibope? Se os dois tivessem um programa de TV ou um auditório, qual auditório estaria mais cheio? O auditório de Ananias ou o auditório de Jeremias? Jeremias dizia: o exílio vai durar 70 anos. Ananias: não, é 2. Auditório lotado, Ibope lá no alto. Compraria até uma emissora de TV, talvez. Que profeta legal esse Ananias. Ele diz coisas espetaculares. E é um profeta de Deus. Olha como ele fala. Assim diz o Senhor. Olha, é um homem de Deus. Olha o que diz aí o versículo 15. Veja, versículo 15. Disse, pois, o profeta Jeremias ao profeta Ananias. Um debate aqui, hein? Um debate. Escute, Ananias, o Senhor não enviou, mas assim mesmo você persuadiu esta nação a confiar em mentiras. Teve sucesso esse cara. Esse profeta Ananias teve um grande sucesso. A nação inteira acreditou nele. Ele encheu auditórios, estádios, ginásios, lotou. Um grande profeta famoso em toda a nação.
Toda a nação confiou nele, de acordo com Jeremias. E veja, por isso assim diz o Senhor, agora vem o profeta verdadeiro falando: vou tirá-lo da face da terra. Este ano você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. Quantos dois títulos da verdade? Jeremias. Não. Que mês que ele morreu? 7. Olha o versículo 1. Quando foi que ele começou a falar? No 5º. Durou 2 meses. Começou a falar, falou mentira, Deus puniu. Ou seja, morreu. 2 meses depois estava morto. Mas vejam, o profeta falso, ele usa uma linguagem bíblica. É por isso que você vê esses falsos profetas aí na televisão, ou em igrejas falsas, com a Bíblia aberta, né? Lendo textos bíblicos. Mas o que eles fazem com esses textos? Torcem. E torcem de uma forma tão assustadora que até uma criança percebe que está sendo torcida no texto. Então cuidado. O falso pastor também usa a linguagem bíblica. Mas tem um outro problema. O falso pastor, o falso profeta, também faz milagre. Sabia disso? Não sabia? Pois é. Tem gente que pensa assim: se faz milagre é de Deus. Cuidado, porque não é. Não é. Tem muitos pastores que fazem milagres e são pastores de Satanás. São homens do diabo. São servos de Satanás. Ah, pastor Marcos, agora pegou pesado. Quer dizer que se o homem vai lá em nome de Jesus, se ele chega e fala em nome de Jesus, anda, e a pessoa anda, pode ser que esse homem não seja de Deus? Ah, não acredito. Acredite. Não acredito. Então vamos ler a Bíblia para ver o que vai falar. Vamos ver o que a Bíblia fala? Olha Mateus 7. Vamos ver. Está duvidando, né? Então vamos ver Mateus 7. Mateus 7. Vamos ver o que diz. Mateus capítulo 7, 22. Muitos me dirão naquele dia. Quem está falando isso aqui? Quem está falando? Jesus. Jesus fala a verdade. Alguém tem dúvida disso? Ninguém, né? Tudo que ele fala é verdade. Vamos ver o que vão dizer naquele dia. São poucos ou são muitos? Muitos. Muitos me dirão naquele dia. Não são pouquinhos, são muitos falsos mestres. Olha o que eles vão falar: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Outra coisa: em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Veja, eles estão dizendo: Senhor, no seu nome nós expulsamos demônios, nós realizamos muitos milagres, nós fizemos maravilhas, nós profetizamos em teu nome. Vamos ver o que diz o texto, versículo 23. Olha o que diz aí o 23. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Nunca. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Vocês conhecem alguém que em nome de Jesus expulsa demônios? Em nome de Jesus faz milagres? Em nome de Jesus profetiza? Conhecem alguém? Cuidado. Ouçam bem o que esse homem está pregando, porque ele pode muito bem expulsar demônios, fazer milagres em nome de Jesus, e ele não conhecer Jesus Cristo, ser um inimigo de Jesus Cristo. Esse texto mostra isso claramente. Claramente. Cuidado. É um critério falso. Não siga esse critério. Você pode errar. Outra coisa: falsos profetas também acertam nas suas previsões. Ah, é? Ah, então pode acontecer de alguém falar uma coisa, aquilo acontecer e ele ser um falso profeta? Pode. Ah, isso o senhor inventou. Não, está na Bíblia. Veja Deuteronômio capítulo 13. Deuteronômio 13. Preste atenção e veja aí os 3 primeiros versículos. Se aparecer entre vocês um profeta, ou alguém que faz predições por meio de sonhos. Conhece alguém assim? Tem gente assim hoje em dia, tem bastante, né? Tem bastante. E lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio. E se o sinal
ou prodígio de que ele falou acontecer. Vejam, ele aparece no meio das pessoas, ele anuncia: tal coisa vai ser feita, eu vou fazer tal coisa, ou então tal coisa vai acontecer. E aquilo que ele falou acontece. O que diz o texto? Corram todos atrás dele, porque ele realmente é do Senhor. É isso que diz o texto? Não. Calma. Tem algo mais a ser feito antes. O que é para fazer? Vejam, prestem atenção. E ele disser: vamos ouvir o que ele fala antes de correr atrás dele. Vamos ver o que ele vai dizer? Olha o que ele vai dizer: vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los. Não tenham ouvido as palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Então não é para correr atrás? Não. O que é para fazer? O que é para fazer? Ouvir o que ele fala. Ouça o que ele fala primeiro. E se você perceber que aquilo que ele está falando não se harmoniza com o que Deus diz em sua palavra, o que é para fazer? Não sigam aquele homem. E diz algo mais. Diz que o Senhor está nos pondo à prova. O que será que eles amam mais? Será que eles amam mais os sinais? Ou será que eles amam mais as minhas palavras? Eu vou prová-los. Eu vou ver o que é que eles amam mais. Se eles amam mais os milagres ou se eles amam mais a minha palavra. É o Senhor pondo a prova para ver se nós o amamos de verdade. Cuidado. Se alguém faz milagres, cuidado. Se alguém faz predições, cuidado. Se alguém expulsa demônios, cuidado. Se alguém fala em nome do Senhor, uma linguagem bíblica, cuidado. Eu tenho que ouvir o que ele diz e comparar a pregação dele com a Bíblia. Se o que ele diz não bate com a Bíblia, não importa o tamanho do milagre, eu devo rejeitá-lo e fugir dele. Isso tem sido feito hoje em dia? Não. Chega alguém e faz um milagre, todo mundo vai atrás. Sabe o que vai acontecer no final dos tempos? Diz a Bíblia. Vai aparecer um homem, não sabemos o nome dele, mas ele é intitulado de o Anticristo. E sabem o que ele vai fazer? A Bíblia fala que o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia e todo o poder de Satanás. E ele vai fazer grandes prodígios. No Apocalipse fala que até fogo do céu ele vai fazer descer. Sabe quem eu acho que vão ser os primeiros a correrem atrás dele? Sabe quem eu acho que vão ser os primeiros a correr atrás dele? Acho que vão ser os evangélicos. Tem imaginado? Tem um estádio grande aqui em Vitória, já mesmo. Como é que chama o estádio? Desportivo. Desportivo. Então aparece aquele homem no grande estádio desportivo, é isso não? Ele aparece lá. Um grande espetáculo musical. Panfletos entregues em toda a cidade. Todos sendo convidados para ouvir aquele homem fantástico que diz que faz milagres extraordinários. E todos vão, os evangélicos concordam. Hoje vai ter milagre, não é nada. Então ele chega e fala: agora eu vou fazer uma coisa. Olhem para o céu, porque eu vou fazer descer fogo do céu. Não, isso é piada. Vou fazer descer fogo do céu agora. E aponta o dedo para cima e diz: fogo, venha! O céu abre e desce fogo. Irmãos, eu tenho quase certeza absoluta. Os primeiros a correrem atrás desse homem e a seguirem esse homem, sabe quem vão ser? Os evangélicos, que não têm critério, não valiam nada. Como é triste isso. Fez milagre, corre atrás. Isso está errado. É isso que vai dar sucesso ao anticristo. Essa falta de critério. Nós aprendemos na Bíblia que não é assim que deve ser feito. Que nós devemos ouvir a mensagem e avaliar a pessoa a partir do que ela prega e não dos milagres que ela faz. E, finalmente, agora para acabar, estamos na hora já,
Tem mais um problema, gente. Tem mais um problema. Eu vou terminar com isso aqui. Último probleminha. O ensino, hoje em dia isso é muito comum. O ensino de que não se deve julgar um irmão ou levantar-se contra o ungido do Senhor. Já ouviram isso em algum lugar? A pessoa fala qualquer besteira, você fala assim, está errado. O quê? Eu sou ungido do Senhor. Não se levante contra o ungido. E diz essas coisas e todo mundo assusta. E aí você chega e fala assim para o seu irmão, olha, esse homem aí está falando coisas erradas. E aí a pessoa responde assim para você, ó, cuidado, ele é ungido do Senhor. Cuidado que a mão de Deus vai pesar em cima de você. Ele é ungido. Gente, isso é outra lorota descarada de um bando de safado que está enganando os crentes hoje em dia. É uma lorota de um bando de safados que, movidos pelo diabo, estão enganando as pessoas que não conhecem a verdade. É meu dever, nós já vimos isso aqui. É meu dever avaliar o que a pessoa diz. E se o que a pessoa diz não é verdade, eu devo me insurgir contra ela sim. Quer ver um exemplo? Vou mostrar aqui. Dá uma olhadinha em Gálatas 1:8. Vamos ver isso. Vamos ver lá, já mesmo achou aí? Mas ainda que nós, como anjos dos céus, pregam um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Lê de novo isso aí. Lê quietinho isso aí. Dá uma olhadinha. Ele falou assim, ainda que nós quem? O próprio apóstolo Paulo. Paulo era ungido. Paulo era ungido. Ele fala, ainda que nós. Mas ele para aí. Mesmo que um anjo vindo do inferno, não. Vindo da onde? Do céu. Ele chega. E ele faz o quê? Como que é a mensagem dele? Ele prega um evangelho diferente. Chega o arcanjo Miguel e fala para você, olha, o evangelho que eu vou te anunciar agora é fantástico. É o evangelho que tem um hino magnífico. O hino é assim, muito dinheiro. Esse é um outro evangelho. É um evangelho diferente. A Bíblia não diz nada sobre isso. É uma salvação de que a Bíblia não fala. Cristo morreu para eu deixar de ter dor na coluna. Cristo morreu para eu ter um carro zero. Cristo morreu para minha dor de cabeça eu não sentir mais. É para isso que ele morreu. Esse é um outro evangelho. É um evangelho diferente. É um evangelho que não fala de arrependimento, de morte para si, de sangue, de tomar a cruz. Esse é um outro evangelho. O que vai fazer com esse anjo aí? O mesmo com o apóstolo Paulo, o que vai fazer? Está escrito aí? Seja o quê? Amaldiçoado. Sabe o que significa? Olhar para esse anjo e falar, anjo, de onde você veio mesmo? Filho do céu, você é maldito. Fala, mas eu sou maldito, sai daqui, vamos dar uma estilingada. Maldito você é maldito. Não tem que ter medo não. Não tem que ter medo. Ainda que nós, diz o apóstolo Paulo, ou um anjo vindo do céu, se ele prega um evangelho diferente, não tenha medo, não tem que ter medo. Tem que dizer, você é maldito. E tem que dizer isso em ponto final, não tem que ter medo não. Ah, eu sou ungido. É nada. É maldito, mentiroso e do diabo. É isso que você é. E sem medo, dizer isso. E dizer isso para as pessoas. Diga isso para as pessoas que você conhece que estão sendo enganadas. Nós não podemos ser políticos. Ah, não, você está no caminho certo, vai lá, está falando de Deus, está bom. Não. Tem que dizer para essa pessoa, olha, a Bíblia diz que esse homem, de acordo com o que ele fala, de acordo com o que a Bíblia fala, ele está pregando um evangelho diferente. E se ele está pregando um evangelho diferente, ele é maldito. Você deve sair desse caminho. Deve sair dessa igreja. Deve procurar uma igreja de verdade. Deve procurar um pastor que prega a verdade. Essa pessoa é maldita. Não, mas é o ungido do Senhor. Não é. Essa pessoa prega um evangelho diferente. Ela deve ser rejeitada por nós. Deve ser considerada maldita por nós. E uma novidade. Tem uma novidadezinha que eu não quero que vocês saiam daqui sem saber. Na verdade não é uma novidade. É uma coisa muito bem. Tá? Mas veja o que diz 1 João. 1 João, no capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Vejam o versículo 20. Olha o que diz. Mas vocês
Vocês são quem? Para quem João está escrevendo? Para quem? Para os crentes. Para alguns crentes ou para todos os crentes? Só para os pastores ou para os pastores e os outros crentes? Para todos. Como eu queria falar para todos os crentes? Mas vocês têm uma função. Todo mundo? Todo mundo. Ah, não é só o pastor? Não. Não. O texto diz, mas vocês têm uma unção que procede do Santo. Veja o versículo 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vós. Em quem? Só nos pastores? Não. Se alguém disser para você, eu sou ungido do Senhor, sabe o que você diz para ele? Eu também sou. Um a um. Está empatado. Você é, eu também sou. Você não pode me contrariar. Posso sim. É meu dever contrariar você. E o próprio João diz no capítulo 4. Vejam o que diz no capítulo 4. Versículo 1. Olha como a própria vida manda fazer isso. 4:1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Por quê? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo manda. Avalie cada um, porque está assim de falso profeta. Está cheio. Avalie um por um. Você tem a unção, você é ungido, você pode muito bem, você pode sim, senhor, e deve avaliar cada um para ver se está dizendo a verdade ou se não está. O problema moderno, o problema atual é a falta dessas coisas. E por falta dessas coisas, o neopentecostalismo tem ganho muito espaço. Isso tem que parar. Isso tem que parar. Nós temos que resistir com a verdade, com amor, com paciência, com conhecimento, resistir e mudar essa situação. Muito bem. Há outras coisas a dizer, mas o tempo não permite. Nós vamos dar seguimento a esse estudo no nosso próximo